Um ótimo domingo para você, como é bom começar mais um dia trazendo informações, notícias do Fluminense aqui no canal do Lessa. Para quem está aproveitando aí o feriadão, tá acabando o feriadão, aproveita aí para descansar, para relaxar, você que está curtindo a família, está viajando, você que está trabalhando, não tem muito o que fazer, né? Tem que correr atrás, é isso. Mas bom estar com vocês mais uma vez. Infelizmente eu vou ter que começar esse vídeo aqui falando de um assunto não muito agradável, porque ontem o Atlético Paranaense venceu o Atlético Mineiro. Um jogo que eu confesso para vocês que eu tinha esperança do Atlético do Galo arrancar pelo menos um empate na Arena da Baixada. Mas não aconteceu. E aí, cara, assim, é impressionante. Além do Atlético ter eliminado o Fluminense na Libertadores, perdeu a final da Copa do Brasil para o Flamengo, vai jogar a final da Libertadores contra o Botafogo e do jeito que tá, convenhamos, a chance de perder também é grande, né? Então, eu vou te contar uma coisa. Tá difícil o Atlético fazer alguma coisa para agradar o Fluminense esse ano em 2024. E aí eu tava refletindo sobre o amasso que o Fluminense levou do Atlético, o calor que o Fluminense levou do Atlético. Foi humilhante, na verdade, né? O jogo quase que inteiro lá na Arena MRV, para quem estava lá principalmente, como eu estava, foi meio assustador o domínio daquele jogo, a forma como aconteceu. Mas agora, cara, claro, né, o Atlético fez um grande jogo. O Atlético, porque não é só que teve facilidade para jogar. Eles jogaram com muita garra aquele jogo, com muita disposição. Mas eu acho que depois de todos os jogos que eu assisti do Atlético, né, após aquele confronto contra o Fluminense, eu nunca vi um desempenho sequer próximo àquele. Nem nos confrontos que eliminaram o Vasco, por exemplo, na Copa do Brasil. E aí eu inevitavelmente pensei agora que aquele jogo diz muito mais sobre a temporada do Fluminense do que propriamente sobre um grande desempenho do Atlético Mineiro, que segue penando no Campeonato Brasileiro, já perdeu a final da Copa do Brasil e se perder a final da Libertadores, vai ter que suar para conseguir uma vaguinha numa pré-Libertadores do Brasileiro. Mas enfim, a gente não tem nada com isso. O que nos interessa? O que nos interessa é isso aqui. Olhando para a tabela do Campeonato Brasileiro, ontem, infelizmente, com essa vitória, o Atlético Paranaense ultrapassou o Fluminense na tabela no saldo de gols, né? Empatou o número de vitórias, 10 vitórias para cada um, mas ultrapassou. O Fluminense tem menos 6 de saldo, o Fluminense tem menos 8, o Atlético tem menos 6. Um resultado horrível para o Fluminense. Claro, né, principalmente quando o Fluminense não faz sua parte, esses resultados, quando há um resultado bom, ele ameniza um resultado ruim do Fluminense. Quando o Fluminense perde na rodada, que não é nem o caso, né, porque esse jogo era um jogo atrasado, como o Fluminense teve com o próprio Atlético lá atrás e venceu. Agora o Atlético tinha mais esse diante do Galo, foi lá, venceu, pulou para 37 pontos e a chance de rebaixamento do Atlético reduziu drasticamente, eu diria. Mas vamos lá, qual o cenário agora? O Atlético com essa vitória jogou o Juventude ali para a zona do rebaixamento. O Juventude também com 37 pontos. Então temos simplesmente 4 times empatados com 37 pontos. E o Bragantino, hoje na 18ª posição, com 36. Cara, eu vou falar para vocês, meus amigos, haja coração para o que há de vir. Não vai ser fácil, mas vamos lá. Eu vou até trocar aqui para ficar mais fácil a visualização. Vamos para a gente ter uma análise mais tranquila aqui, mais clara. Vamos ver a rodada daqui em diante, como que vai ser. Os times estão ali embaixo. O Bragantino pega o São Paulo. O Bragantino tem uma tabela muito difícil. O Bragantino dificilmente escapa dessa Série B. O Bragantino não vence já, se não me engano, há mais de 2 meses, se eu não estou enganado. Então, dificilmente o Bragantino vai escapar da segunda divisão. O Atlético pega o Atlético Goianiense em casa, ou seja, por que a chance do Atlético diminuir muito? Olha só, provavelmente, é porque se o Atlético não ganhar o Atlético Goianiense em casa, é porque tem que ser rebaixado mesmo, né? O Atlético Goianiense já está rebaixado. Então o Atlético queria 40 pontos. Ficaria muito perto de se livrar. E ainda tem
Quem em casa? O Fluminense em casa. Pois bem, o cenário para essa rodada, o Bragantino joga em casa, mas pega um São Paulo que não vai ser um jogo fácil. Criciúma e Vitória, confronto direto. Olha só, a tabela do Criciúma não é fácil. É um jogo que esse jogo é impossível prever alguma coisa. Pode acontecer qualquer coisa aqui. O Criciúma tem um leve favoritismo por jogar em casa, acredito eu. E aí temos Grêmio e Juventude. Aí a parada é o seguinte: é torcer pro Grêmio se livrar. Pro Grêmio ganhar o jogo, que eu não acho que o Grêmio vai cair. Agora, se o Grêmio perde, fica no bolo. Se coloca novamente no bolo. Mas, na minha visão, é torcer pro Grêmio ganhar logo e afundar o Juventude e deixar o Juventude onde tá. Porque o Juventude ganhar do Grêmio seria uma tragédia. Seria muito ruim. O Cuiabá já rebaixado, enfim, esses jogos, os outros jogos não interessam muito. Vamos para essa 34ª, 35ª rodada. Olha só, o Vitória enfrentando o Botafogo fora. Ótimo. Apesar de que o Vitória também acho que pela pontuação que conseguiu até agora, acho que o Vitória vai escapar, mas enfim. Quanto mais gente ficar no bolo ali, melhor. E aí o Juventude vai pegar o Cuiabá depois. Pegar o Cuiabá em casa, no Alfredo Jaconi, a chance de ganhar é relativamente grande. Né? Então, por isso é muito importante o Juventude perder para o Grêmio. Olha só a tabela do Bragantino. Vai pegar o Inter no Beira-Rio. A chance de perder é enorme. E tomara que isso aconteça. Porque se o Bragantino não ganha do São Paulo, empata e perde para o Inter, o Bragantino está, né, praticamente rebaixado. E olha o Atlético pegando o Bahia fora de casa. Jogo dificílimo. Bahia é um time que oscila muito. Mas em casa, né, espera uma vitória do Bahia. E aí o Fluminense vai ter o Criciúma em casa, confronto direto. Não preciso nem falar o que tem que acontecer nesse jogo, né? Não preciso nem falar. Vamos para a 36ª rodada. 36ª, Atlético Mineiro Juventude. Dá pra gente esperar alguma coisa desse Atlético? Não dá. Às vésperas ali da final da Libertadores, não dá pra esperar muita coisa. Mas enfim, né, não vai ser um jogo fácil para o Juventude. Tomara que pelo menos tropece aí nesse jogo. Depois a gente vai ter o Criciúma enfrentando o Corinthians em casa. Um jogo difícil para o Criciúma, apesar de ser em casa. Vitória e Fortaleza em casa, no Barradão, Vitória, mas também um jogo difícil contra o Fortaleza. E aí o Bragantino pega o Cruzeiro em casa. O jogo também não vai ser fácil, porque o Cruzeiro está brigando mais a parte de cima da tabela. E é justamente nesta rodada que Atlético Paranaense e Fluminense se enfrentam. Reparem, o Fluminense vai enfrentar Fortaleza e Criciúma. Gente, sinceramente, com 44 pontos eu acho que não cai. Então seria ganhar esses dois jogos em casa e arrumar um empatezinho depois, que obviamente seria o ideal, seria contra o Atlético, para não deixar o Atlético, né, tirar uma diferença ali de 3 pontos, seria perfeito. Mas vai ter o Cuiabá em casa ainda na outra rodada. Ah, mas é só ganhar em casa, esse é o grande problema porque é o Fluminense. Beleza, mas a situação é essa. Apesar de todo o contexto negativo, da pressão, da preocupação, o Fluminense ainda tem uma tabela favorável para conquistar esses pontos. Em tese, pelo menos. Né? E aí vamos para a 37ª rodada, é quando o Fluminense vai enfrentar o Cuiabá, tem Vitória e Grêmio, talvez o Grêmio já livre do rebaixamento aí, ou precisando de um empatezinho contra o Vitória no Barradão, tomara que precise de algum ponto ainda para permanecer na Série A. Seria muito importante o Grêmio chegar contra o Vitória no Barradão, enfim, a gente não sabe como é que vai estar o Vitória lá, né? A tendência até de que os dois estejam com uma situação encaminhada para fugir, mas não tem como prever, a gente tem que secar sempre. O São Paulo enfrentando o Juventude, no Morumbi, então um jogo muito ruim. E aí Atlético e Bragantino, olha a tabela do Bragantino, por isso eu acho que o Bragantino vai cair. Até pelo que vem jogando, eu acho que o Bragantino não vai escapar. Mas infelizmente o Atlético também é um adversário direto ali. E Criciúma e Flamengo, o Flamengo, infelizmente o Flamengo está de férias na temporada já. Então isso não é bom, não é bom. Mas enfim, de qualquer jeito, não deve ser um jogo tão fácil assim para o Criciúma também, apesar dessa situação. E aí a gente iria para a última rodada, aí é muito importante. Não chegar precisando de pontos nessa última rodada. Isso é muito importante. Não precisar de pontos contra o Palmeiras, pelo amor de Deus. Porque seria desesperador. A gente vai ter um Flamengo e Vitória, o Flamengo jogando em casa contra o Vitória no Maracanã.
O Bragantino pegando o Criciúma, talvez já rebaixado. Então, por isso é importante estar livre já nessa última rodada. Juventude pega o Cruzeiro no Jacone. Para mim, diante disso tudo, considerando que o Bragantino não vai escapar, palpite aqui, tá? Com todo respeito, a gente não tem como prever nada. Mas o cenário ideal é o Juventude perder pontos, continuar perdendo ponto e ficar na parte baixa da tabela. Porque para mim é quem tem hoje o cenário mais desfavorável pela tabela, na minha visão. O Juventude é quem tem o cenário mais desfavorável. Então eu torcer para o Juventude continuar perdendo ponto, continuar nessa situação para o Fluminense jogando em casa, conseguir os pontos e chegar ali contra o Atlético precisando de um pontinho e depois vai ter o jogo contra o Cuiabá. Essa é a leitura que eu faço da tabela após esse jogo atrasado do Atlético. Ele afeta sim, obviamente é ruim, mas ainda, apesar disso, o Fluminense continua dependendo de si, continua tendo uma situação favorável de tabela para escapar desse rebaixamento. Não tem jeito, gente. O sofrimento ele agora chegou até esse ponto, ele vai ser quase até o fim. A gente espera que não seja até o fim. A gente espera que não, tomara que não, porque haja coração para isso. Mas vai chegar ali até esse jogo contra o Atlético, pode ser um momento de definição. Quem sabe esse jogo contra o Atlético na Arena possa ser o jogo da permanência. Vai depender justamente desses dois jogos em casa. Se não, a gente vai ter que ir para enfrentar o Cuiabá no Maracanã. O Cuiabá já é rebaixado. A gente sabe que rola mala branca. A gente sabe como as coisas acontecem nos bastidores. E os caras não têm nada a perder. A pressão é toda do Fluminense, que teria que fazer um resultado em casa, diante do torcedor. É aquela ansiedade, aquele nervosismo, para não ter que ir para a última rodada precisando de pontos. Então não tem jeito. Vai ser difícil, vai ser sofrido. E por mais que a gente faça contas de todos os adversários, o importante vai ser o Fluminense fazer a sua parte. Se isso acontecer, a gente vai se livrar. É fato. Mas os caras precisam em campo fazer por onde. Só relembrando aqui, a UFMG vai atualizar depois, mas a chance de queda com 44 pontos é de 2%, 2,6%. 2%. Acho muito improvável que um time seja rebaixado com 44. 43 ainda há um risco considerável pela pontuação dos times que, né, tem 4 times ali com 37 pontos. É muito arriscado. Mas 44 pontos com essa quantidade de confrontos diretos, acho que vai escapar. Obviamente, o ideal é chegar ali aos 45 e aí ficar bem mais suave, mais tranquilo. Bom, vamos lá. Muita gente estava me perguntando, recebi alguns comentários, né? E a gente até estava falando com o Gabriel, com o Phil, semana passada, a gente estava falando sobre isso, porque a rescisão de contrato do Marcelo, ela não foi publicada no vídeo da CBF. Então, oficialmente, o Marcelo ele não teve o contrato rescindido com o Fluminense. E aí, enfim, a gente começou a se perguntar, e ontem eu estava até apurando alguma coisa sobre isso, sabia que tinha questões jurídicas ali que estavam impedindo ainda a assinatura dessa rescisão, e ontem o GE publicou uma matéria dizendo que é justamente isso, que tem questões burocráticas, jurídicas que impedem, por enquanto, né, essa rescisão, e também eles acrescentaram que o Marcelo, além do contrato ali envolvendo questões objetivas, como qualquer outro atleta tem outras situações de contratos publicitários que envolvem a imagem dele, de produtos relacionados ao Marcelo, a imagem dele, enfim, talvez até a empresa que ele tem. E isso, enfim, tem uma série de questões ali e isso acaba gerando ali uma série de detalhes mais complexos do que outros contratos normais, podemos dizer assim. E além dessa questão, tem o fato de que o Marcelo não rescindiu bem com o Fluminense, como todos nós sabemos. Aquilo não aconteceu de maneira natural. A forma como aconteceu também não agradou ao Marcelo. Então o staff dele aparentemente não está fazendo jogo. Aparentemente não, né? Foi o que chegou até mim. Não está havendo facilidade também por parte do Marcelo para ter essa rescisão de contrato.
É difícil entrar nos pormenores, porque isso são questões muito específicas e confidenciais, mas eu sei que não está sendo um processo simples de ser feito, tá? É um negócio enrolado, encrespado, né? As partes, cada parte está exigindo ali, tá vendo o seu lado, então está gerando essa demora para rescisão contratual oficial, mas isso é provável que seja resolvido ao longo dos próximos dias, para que de fato esse vínculo seja encerrado de uma vez por todas, da forma como a gente não imaginava, mas que infelizmente aconteceu. Galera, nos últimos dias a gente tem convivido com uma série de especulações já envolvendo o mercado de transferências, mercado da bola, que nem a janela não está nem aberta e as especulações já começaram. E como a gente sabe, John Arias é o principal alvo delas, né? Para variar, nos últimos dias a gente teve mais uma informação agora envolvendo John Arias e John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo, que está sofrendo com uma pressão muito grande em relação ao outro clube dele na França, que é o Lyon, que pode ser rebaixado por questões de dívidas, de finanças, enfim. E aí o Bruno Volok, que é um jornalista do jornal O Tempo, lá de Minas Gerais, ele disse o seguinte: a informação que eu tenho é que o Textor, via Crystal Palace ou via Lyon, que pode ser a coisa mais concreta, quer fazer a contratação do John Arias a princípio para atuar na Europa. Porém, existe uma conversa de que caso o Botafogo conquiste a Libertadores, John Arias, pensando em Mundial, poderia parar no Botafogo quando termina o campeonato inglês ou o francês. Todo mundo sabe da vontade do Arias de jogar na Europa, né? Então, para o Textor que está aqui, mapeando o mercado, obviamente, está ligado, poderia ser uma oportunidade de levar um grande jogador por um valor baixo, se a gente for considerar, né, o que normalmente é pago para um jogador dessa qualidade no futebol europeu. Então, daria para descartar uma proposta do Textor? É uma coisa irreal? Claro que não. Agora, gente, vamos lá. Até perguntei a uma fonte minha no Fluminense ontem sobre isso. E a pessoa deu uma risada e disse assim: cara, não sei se ele vai, não sei se ele vai fazer a proposta ou não. Se ele vai fazer ou não, eu não sei. Mas é claro que o Fluminense, caso isso ocorra, primeiro que o Fluminense prometeu ao Arias que ele seria negociado, certo? Futebol europeu. Futebol brasileiro, não. No futebol europeu, sim. Se chegar uma proposta dentro do que o Fluminense quer, de um clube do John Textor na Europa, o Fluminense vai fazer a operação. Mas, claro, o Fluminense vai exigir em contrato uma garantia de que ele não vá para o Botafogo. Aí uma negociação, aí é uma coisa que o próprio staff do John Arias também tem que assegurar. Meu amigo, você quer jogar na Europa ou você quer ir para o Botafogo? Decide o que você quer da sua vida. Veja bem, isso é uma suposição aqui de uma conversa. Tá? O Fluminense não venderia o John Arias para daqui a 6 meses ver ele no Botafogo disputando o Super Mundial contra o Fluminense. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Não sei se vocês se lembram disso aqui. O Textor tentou contratar o John Kennedy no início do ano. Fez uma proposta de 10 milhões de euros, o Fluminense recusou, depois ele subiu essa proposta para 12 milhões de euros, que foi a proposta que o Arias supostamente recebeu do Galatasaray da Turquia, mais de 60 milhões de reais, e inclusive aceitou, olha só, além disso, incluiria uma cláusula que o impediria de se transferir para o Botafogo futuramente. A negativa do Fluminense prevaleceu. Naquela época o Fluminense foi irredutível e não queria negociar o John Kennedy de jeito nenhum. Ah, se a gente pudesse voltar no tempo, hein? Quem poderia imaginar 2024, né? Pois é, enfim. A questão é que com o John Kennedy já haveria essa proteção. Evidentemente que o Fluminense, se for realizar uma operação com o John Textor, ele vai fazer a mesma coisa. A não ser que o Mário esteja maluco, né? Qualquer coisa fora disso não faz o menor sentido. O John Arias quer ir para a Europa, ele pode ir para a Europa, agora não faz sentido negociar para daqui a 6 meses ele estar no Botafogo. Né? Então, acalme seus corações, porque se houver uma negociação entre esses clubes, certamente o Fluminense vai agir nos bastidores para se proteger isso contratualmente. E aí, se ele quiser ir para o Lyon, para o Raio, que o parta, enfim, aí é problema dele, né?
tivemos ontem o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca feminino no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador. Fluminense e Flamengo empataram em 1-1, Fla-Flu. O Flamengo saiu na frente, o Fluminense conseguiu um empate e agora ficou tudo para o dia 25 de novembro, segunda-feira, 8 da noite, também no Luso Brasileiro, com transmissão do Sport TV, a grande decisão do Campeonato Carioca feminino. O Fluminense fez jogo duro, conseguiu arrancar esse empate, vai levar tudo para a segunda partida, mas teve muita reclamação ontem, inclusive o técnico, o Hoffmann Túlio, foi expulso por reclamação. Após o lance que gerou o gol do Flamengo, foi após uma falta inexistente. E aí, enfim, o Túlio acabou expulso depois. A própria Sorriso, jogadora do Fluminense, esculhambou depois numa entrevista na série de campo. Ela disse o seguinte, no Sport TV: jogo duro, o Flamengo sempre é difícil, a gente sempre trabalha e a federação tem que ter mais respeito com o Fluminense. A gente trabalha muito duro e o Fluminense é para quem acredita até o final. Muitas críticas pesadas a esse erro de arbitragem que acabou originando o gol do Flamengo. Mas enfim, ela detonou ali a Ferge, esbravejou, é natural, é normal isso, mas o resultado, apesar desse erro, é um resultado que deixa tudo aberto para o segundo jogo. Tem aqui no YouTube, Time de Guerreiros, canal do Rafa Siqueira, nosso repórter no Jornada KTO 1902, ele acompanha tudo lá de futebol feminino. Vou deixar aqui o link no comentário fixado, o link é para o canal dele. Se você não conhece ainda, quer saber de futebol feminino e tudo sobre essa final, dá uma chance e se inscreva lá no canal do Rafa também para dar aquela moral para ele. E também no comentário fixado o link para Mais Ágil, que é parceira aqui do canal do Lessa, uma grande parceira, vem apoiando aqui o nosso trabalho, né, acreditando no nosso crescimento. É uma empresa que atua no mercado financeiro, né, trabalhando com antecipação do FGTS, do Fundo de Garantia. Então, se você tem essa necessidade, está precisando de antecipar o seu FGTS, fale com a Mais Ágil que eles vão fazer isso para vocês com toda a segurança, com todo o carinho. Tem uma equipe pronta para te atender. É só falar com a Mais Ágil. Fechou, pessoal? Um abraço para vocês, um excelente domingo para todo mundo. Eu estou aqui em Petrópolis, aliás, mandar um grande abraço para a galera aqui de Petrópolis. Estou no evento aqui em Itaipava, o Rock the Mountain, encontrei muitos tricolores aqui, muitos mesmo, galera sempre demonstrando aquele carinho. Eu sou muito grato a vocês por isso, de coração. Então não dá para pegar o nome de todo mundo, mas enfim, se alguém estiver assistindo aqui da galera que me encontrou aqui ontem, um abraço para todo mundo, tá bom? E obrigado pela audiência, que vocês possam ter um excelente, um restinho de feriado de final de semana, para a gente começar mais uma semana muito importante. Sexta tem jogo contra o Fortaleza, jogo decisivo, e estaremos como sempre no Maracanã. Um abraço, gente.